Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, faço parte do time de produto aqui da Target Brasil e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer mapas de calor dentro do Target usando tabela cruzada. Então, em alguns vídeos atrás eu mostrei para vocês como a gente consegue importar a imagem de mapa mesmo, né, imagem de SVG de mapa para dentro do Target, como a gente consegue colorir, enfim, usar agente de cor em cima dele. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente consegue criar mapas de calor assim, utilizando tabelas cruzadas mesmo. Então aqui nesse exemplo que eu trouxe, eu tenho aqui uma análise de positivação por cliente, num comparativo mensal, onde, caso o cliente tenha positivado, a célula referente ao mês vai ficar verdinha, e caso ele não tenha positivado naquele mês, ela vai ficar vermelha. Então eu vou mostrar para vocês aqui, criando uma análise do zero, como a gente consegue chegar nesse resultado. Também vou mostrar para vocês algumas variações que a gente pode ter, como por exemplo, nesse mapa de calor por cliente aqui que eu fiz, eu não estou usando mais positivação, eu estou usando quantidade de itens, e aí por causa disso eu tenho uma gama de cores maiores, então eu ranqueio, né, com as cores de acordo com a quantidade que o meu cliente comprou naquele dia em específico. Então eu vou mostrar para vocês qual que é a ideia por trás desse mapa de calor, como a gente consegue usar o agente de cor para fazer uma coisa parecida com isso, certo? Então aqui eu tenho o meu dashboard em branco já. Para a gente começar, eu vou começar criando uma tabela cruzada aqui em cima, né? Clicando simplesmente em tabela cruzada e trazendo aqui o meu cliente. Vou trazer aqui o meu código do cliente, tá? Para simular o meu cliente. Vou trazer a métrica de faturamento por positivação. Só para vocês verem aqui como fica, eu tenho aqui o meu código cliente por positivação, ou seja, sempre que o meu cliente positivar, ele vai mostrar como 1. Caso o meu cliente não positive, ele não mostra nada, tá? Então eu vou colocar aqui o meu mês, só para a gente ter aquela ideia do mês a mês, tá? Pelos clientes. Então eu vou vir aqui em data, vou colocar o mês como coluna aqui. E aí a gente pode ver que a gente já tem uma visão já basicamente de zeros e uns, ou zero e vazio também, tá? Então, eu tenho aqui para cada mês que esse cliente específico positivou, eu tenho um, e para quando ele não positiva, eu tenho zero. Então, no caso aqui, por exemplo, o cliente 1, ele não positivou em janeiro e fevereiro, positivou em março, não positivou em abril, positivou em junho, julho e agosto, e não positivou no restante do ano. Porém, usando só a tabela cruzada, né, com os dados de positivação, a minha visão ela fica meio feia. Eu tenho só zeros e uns, e aí eu não consigo ver direito, fica meio bagunçado. Por isso a ideia de fazer um mapa de calor. E é legal ressaltar aqui que o mapa de calor não necessariamente é para ser usado só com positivação, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de como a gente pode utilizar, mas vocês podem pegar as dicas que eu vou aplicar aqui nesse vídeo e utilizar para outras análises que você queira. Fazer comparativo de venda, ver positivação por RCA, enfim. Vocês podem brincar aí como vocês preferirem, usando as dicas que eu vou passar aqui nesse vídeo, certo? Então, vamos lá. Então, para começar, a gente tem que colorir, né, as nossas células com o verde e com o vermelho. Primeiro que para colorir, eu preciso só dos valores, eu não preciso do total e do subtotal. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser esconder esse total e subtotal, vindo aqui em propriedades, em formatação aqui, opção de formatação, e vou clicar nos dois aqui para esconder o meu total e o meu subtotal, certo? Então, tendo o meu total e o meu subtotal escondido, eu já posso pensar em colorir a minha tabela cruzada. Só que aqui a gente tem um efeito interessante. Vou vir aqui em agente de relógio de cor, vir aqui em colorir elemento, colocar aqui para ele colorir dois estados, para a gente ver como ele fica em positivo e negativo, né? Bom, aqui ele não vai colorir o que for zero como negativo mesmo, né? Porque aqui como ele está positivo e negativo, ele vai colorir tudo que for zero e acima de zero como verde. Só que se vocês repararem, ele não vai colorir todas as colunas. As que estão vazias, ele não vai colorir. Por quê? Porque ele não reconhece o agente de cor, né? Ele não reconhece o vazio como zero.
Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é tratar esse vazio para que ele apareça como zero. Então, a primeira coisa que a gente pode tentar é vir aqui na formatação numérica. Vou tirar esse agente de cor para ficar mais fácil da gente ver, né? Não ficar muito bagunçado. Vou vir aqui em formatar números, vou vir em numérico e a gente pode ver que a formatação numérica aqui ela tá de um padrão muito específico. Se eu vier aqui em formatação avançada, a gente pode ver que o zero ele tá como vazio, não está mostrando nada no zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar a formatação desse meu número para que os zeros apareçam e assim eu consiga colorir. Então eu vou vir aqui em formato de linha, vou vir aqui em 100 decimais mesmo, só para ele aparecer o zero aqui, tá vendo? Eu podia vir aqui no especificar mesmo do zero e mudar especificamente o zero, mas eu preferi colocar no automático já porque é mais fácil. Então eu vou vir aqui e dar um OK. A gente vai ver que vai mudar essa questão do meu zero. Vou vir aqui de novo, né? Formatação avançada. Vazio eu vou deixar como zero também. Vou mudar aqui o texto do vazio para deixar como zero. Bom, pessoal, aqui com o número formatado, uma coisa que é interessante vocês repararem é que aqui eu coloquei como vazio zero sendo texto. Então, usando o agente de cor, ele ainda não vai pegar, porque ele não está reconhecendo esse zero como número mesmo. Então, como é que eu faço para ele reconhecer esse zero como número, para assim eu poder colorir a minha tabela cruzada? Para isso, eu vou precisar criar uma nova medida usando os cálculos avançados aqui. Então, eu vou vir aqui em cálculo personalizado, vou vir aqui como uma nova medida, vou dar aqui o nome para positivação, e vou colocar aqui o meu cálculo como sum, abrir os parênteses, vou colocar 0,0,M1. Por quê? Porque assim, eu vou aplicar o cálculo aqui, porque assim ele vai basicamente replicar os meus números de faturamento positivação, só que dessa vez ele vai enxergar os zeros como número mesmo. Por quê? Porque vindo aqui em positivação, eu consigo formatar os números, e aí eu formato aqui para ficar sem decimais. E aí sim eu ter os zeros que valem mesmo. Então aqui, até para vocês verem aqui, mostrar na prática por que eu tenho que fazer isso da medida, basicamente, porque se eu vier aqui, por exemplo, colorir elemento, dois estados, e vou selecionar a minha medida, a gente vai ver que ele ainda não vai colorir todas as minhas linhas. Por quê? Porque os zeros que eu coloquei como texto e como zero mesmo, ele ainda não está enxergando como um zero, ele está enxergando como vazio. Eu só coloquei uma máscara. Quando eu repliquei para minha medida, né, para minha medida calculada, aí sim ele enxerga como um zero e aí eu consigo colorir, como eu vou mostrar para vocês agora. Vim aqui, colorir elemento, dois estados, e vou colocar no meu cálculo de positivação. E aí a gente pode ver que ele vai colorir a linha toda, né? Ele vai colorir a coluna toda. Então, antes da gente continuar e eu mudar a regra do meu agente de cor, porque eu não quero que tudo seja verde, eu vou voltar aqui para a página principal e vou esconder a medida que eu não vou usar mais, porque eu não preciso dela aqui na minha tabela. Então, eu vou vir aqui em faturamento e positivação, vou esconder ela, voltar para a página principal, e aí eu tenho aqui os meus agentes de relógio de cor para conseguir mexer certinho. Então, eu vou vir aqui no ajuste automático, né, para deixar bonitinho. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar a regra dos meus agentes de cor, porque eu quero que o que seja 1 fique verde e o que seja 0 fique vermelho. Então eu vou vir aqui em positivo, colocar tudo que for maior ou igual a 1. Nesse caso podia ser só igual a 1, né? Porque como é positivação, não vai mudar o valor de 1. Vai ficar sempre 1. Mas, no caso de outras medidas aí que vocês queiram colorir, podem colocar o valor de acordo com o que vocês precisarem. E aqui em ação, eu vou pedir para ele colorir o fundo da célula. Então, eu vou vir aqui, colorir o fundo da célula, dar um OK, e ele automaticamente já vai colorir o fundo da minha célula aqui. Agora vamos para os negativos. Se eu clicar aqui em cima do nome negativo, ele vai abrir para a minha condição, né? E aí eu consigo colocar aqui o valor menor ou igual a zero.
o valor menor igual a zero, ou nesse caso podia ser só igual a zero também, porque não vai mudar de zero também o valor. E aqui em ação eu vou pedir para ele colorir o fundo da minha cédula. Então eu vou vir aqui, colorir o fundo da célula, e agora eu tenho bem parecido já com o mapa de calor que eu mostrei aqui para vocês no começo. Mas a gente repara que tem uma diferença principal. No meu mapa de calor original aqui, eu não tenho os valores. E por que eu decidi tirar os valores? Porque nesse caso da positivação, ou ele positiva ou ele não positiva. Então não preciso ter os valores. Se está verde, eu sei que ele positivou. Se está vermelho, eu sei que ele não positivou. Em alguns casos onde eu tenho mais valores, eu tenho mais diversidade de valores, aí sim eu posso querer ver os meus valores, igual eu fiz no segundo mapa de calor aqui, né? Onde eu tenho mais cores, e aí eu posso sim querer ver os meus valores. Nesse caso aqui, como eu estou replicando o primeiro, eu vou mostrar para vocês como eu retirei os valores daqui, que foi usando os agentes de visibilidade. Então, aqui dentro dos agentes de visibilidade, eu consigo, além de esconder o membro, né, esconder uma linha, uma coluna, eu consigo esconder um valor. Então, eu consigo vir aqui em esconder valor, pegar de referência o meu faturamento de positivação, e eu vou esconder tudo que for maior ou igual a zero. Por quê? Porque como o mínimo de valor que eu botei aqui vai ser zero, não tenho valores negativos, se eu colocar aqui maior ou igual a zero, ele vai automaticamente esconder todos os meus valores e aí eu vou ter só as minhas caixinhas de cor. Perfeito? Caso você tenha, né, caso você esteja aplicando essa regra para uma medida que você tenha valores negativos, ao invés de colocar só um value, você pode colocar, por exemplo, value menor que zero and value maior que zero, porque aí ele vai pegar as duas condições e ele vai esconder tudo que você tem de número, caso você realmente não queira ver o número. Caso você queira ver o número, é só você manter sem o agente de visibilidade, que aí os números eles vão se manter, igual eu fiz nesse mapa de calor 2 aqui. Então, aproveitar para falar um pouquinho mais sobre agente de cores aqui, vou mostrar para vocês como eu fiz nesse segundo mapa de calor, que basicamente é a venda as compras dos meus clientes, né, de acordo com o dia da semana. Então aqui eu tenho a quantidade de itens que os meus clientes compraram de acordo com cada dia da semana. E aí eu estendi as minhas cores, eu não tenho mais só duas cores. Eu fiz uma escadinha construindo de acordo com uma regra que eu defini aqui, aí você aplica para a regra do seu negócio. Mas basicamente eu tenho aqui, no primeiro, eu tenho tudo que for menor ou igual a zero. Então, caso o meu cliente não tenha comprado, ele vai pintar de vermelho e aí eu consigo definir a minha cor aqui, caso você queira mudar a cor, clicando direto na corzinha e aí eu consigo mudar a cor. E aí eu criei vários, né? Eu só dupliquei aqui, clicando no maisinho eu duplico, e aí eu consigo alterar, e aí eu alterei vários, né? Puxando várias regras. Então, por exemplo, o laranja, ele vai de quando o cliente comprou, né, maior que zero, até 10. Então, se o cliente comprou até 10, né, em quantidade de itens, ele vai colorir de laranja. E aí eu fiz assim até ter a regra de 6, né, até das 6 cores. E aí eu tenho esse mapa de calor. Perfeito? A ideia é a mesma da que eu fiz aqui, né? Tirando que eu não escondi os números, mas eu só expandi um pouco as cores e agreguei um pouco mais nas regras das cores, né, dos agentes de cor. Agora, para a gente poder finalizar o vídeo, eu vou mostrar como eu fiz aqui o menuzinho para ficar mais bonitinho, né? E a análise ficar um pouquinho melhor de maneira visual. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho a minha análise. Vou pegar uma caixa de texto, só para servir de placeholder. Então, vou vir aqui na minha caixa de texto, vou selecionar a última opção. Vim aqui em cor de fundo e vou selecionar um azul escuro aqui, porque eu acho que fica legal como título, né? Então eu vou vir aqui, selecionar o azul e vou expandir ele para cá. E além disso, eu vou adicionar uma borda nele aqui também, tá? Caso vocês tenham dúvida em como adicionar a borda, seja em caixa de texto ou em tabela cruzada, a gente consegue vir aqui em estilo de borda. E aqui em raio de canto, eu consigo definir o raio de canto
da minha caixa de texto, e aí a gente pode ver como ele fica mais, né, arredondado nas beiradas. Além disso, vou colocar também um título aqui, pegar uma caixa de texto, colocar na legenda aqui positivação mensal por cliente e vou mudar a cor da minha legenda para branco. Vou colocar em negrito também, porque eu acho que fica mais legal para texto, mas aí, novamente, vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor. Vou dar uma diminuída aqui, centralizar ele um pouquinho e centralizar ele aqui também na análise. Show, perfeito. Agora, para a gente deixar a tabela com uma visualização melhor, vou colocar um placeholder na minha tabela também, para a gente conseguir visualizar ela melhor, né? Vou diminuir ela aqui, dar um ajuste automático aqui para a gente conseguir ver. Vou diminuir aqui também um pouquinho o tamanho dos códigos. E vou vir aqui, clicar em uma caixa de texto, vir aqui no fundo, e na cor de fundo vou colocar uma cor mais cinza, para a gente poder colocar aqui. Vou estender ela aqui. E se eu quiser jogar para trás, eu consigo clicando em cima dela, vindo aqui na aba de design, enviar para trás e aí fica atrás da nossa tabela cruzada. Outra coisa interessante que eu posso fazer também é agrupar essas duas para que elas funcionem como uma coisa só. Então, se eu clicar aqui na minha tabela e clicar com o Ctrl apertado no meu placeholder, eu vou ter as duas selecionadas aqui embaixo. Posso clicar com o botão direito e agrupar. Então agora toda vez que eu for mover uma, eu movo as duas e aí fica muito mais fácil de eu editar a minha análise também. Que uma dica mais voltada para design, né, dentro do Target, mas que eu acho muito interessante para essas pequenas análises também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que essas dicas tenham sido de valia para vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.